Bom dia, meus queridos. Agora vamos para livro de ciências. Começando na página 58. O solo. Essa fotografia aí é da cidade de Urubici, em Santa Catarina. Essa foto foi tirada em 2017. Vou passar aqui. Aí a gente vai... Não precisa responder essa parte, não. A gente vai só conversar aqui sobre isso, tá? Número 1, descreva o que você observa na imagem. O que a gente consegue observar nessa imagem aqui? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo? O que vocês conseguem observar nessa imagem aqui? É um vale, né? Onde estão construídas as casas, né? Da cidade. E a cidade é rodeada de quê? De montanhas. Tá vendo aí? Tá? Isso aí a gente vai só conversar, não precisa responder, não. 2. Onde está o solo na imagem? O solo está em toda parte aqui, não tá? É onde estão as casas, construídas casas, onde estão plantadas essas árvores, tá? E o 3, o solo é importante para as pessoas e para os demais seres vivos? Sim, é muito importante. É no solo que a gente constrói nossa casa, que planta o nosso alimento, né? Então, o solo é muito importante. Agora, vamos lá para a página 60. Vou aumentar aqui. Conhecendo o solo. O que é o solo? Solo, chão, terra, esses são alguns nomes para a camada que recobre toda a superfície do planeta, tanto nos continentes como no fundo dos mares, rios e lagos. No nosso dia a dia, geralmente não damos muita importância ao que está debaixo dos nossos pés, mas o solo, assim como a água e o ar, é muito importante, é um importante recurso natural. Então, o solo é formado por pequenos fragmentos de rochas, restos de seres vivos, água e ar. Ó, se vocês observarem aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um tatu. Aqui parece ter um ratinho, que são raízes, tá vendo? De plantas. Ó, mais raízes aqui. Aí, deixa eu voltar aqui. Aqui tem... Aqui embaixo, ó, fragmentos de rochas, tá vendo? E as minhocas não dá pra ver, pra vocês verem aqui, mas tem minhoquinhas também aqui, ó, em várias partes. Elas fazem buraquinhos na terra, onde entra o ar, tá? Então, tá aqui, ó. Os elementos não foram representados em produção de tamanho entre si. As cores não correspondem aos tons reais. Porque isso aqui é só uma imagem mesmo, tá? Agora, vamos lá para a página 62. Os diferentes tipos de solo. Os solos das fotografias a seguir são iguais? Ó, esse aqui e esse aqui. Não, né? São bem diferentes. No que eles se diferem? Vamos ver. A letra A aqui é a imagem, é o solo de uma praia em Florianópolis, Santa Catarina. O que tem nessa praia aqui? Que tipo de solo é esse aqui? Tem areia, né? Então, esse aqui é o solo arenoso. E aqui, na imagem B, é o solo de uma plantação em Londrina, no Paraná. Tá vendo? Se tem plantação, é um solo bem rico em nutrientes para se plantar, não é isso? Então, tá aqui, ó. Os solos não são todos iguais. Eles variam de região para região. Há solos nos quais predomina a areia, que é no caso da praia. Por isso, são chamados de solos arenosos. Há aqueles mais apropriados para o cultivo de plantas. São os solos férteis, que a gente chama de umífero, tá? Existem ainda solo que retém água, outros que permitem o escoamento com facilidade. Por exemplo, o solo é argiloso, que tem argila. Ele não deixa escoar água muito fácil. Se você molhar muito ele, vai ficar alagado. Entendeu? Agora vamos lá para a página 63. Número 1. Observe novamente as fotografias da página anterior. Qual
dos solos você acha ser mais fértil? O solo da fotografia A ou da fotografia B? E por quê? Então, vamos voltar lá. Qual que você acha que é o mais fértil? Lógico, é da fotografia B, né? O da fotografia A é areia. Não consegue plantar. Só algumas plantinhas conseguem sobreviver nela, como os cactos. Mas são poucas. Aqui não, aqui ele é bem fértil, tá? Então, a resposta aqui é o da fotografia B, porque ele tem muito nutriente. 2. Leia o texto e faça o que se pede. A minhoca contribui de várias maneiras para melhorar as propriedades do solo. Para começar, os buracos que ela faz na terra ajudam a arejá-la e permitem que a água circule melhor por ali. Além disso, o seu cocô é cheio de nutrientes que enriquece o solo. Tudo isso é bom para as plantas, que retiram da terra a água e os nutrientes que precisam para crescer. Bom, então lemos esse textinho aí, vamos responder a perguntinha aí. Letra A. Busque no dicionário o que significa a palavra arejar e escreva o sinônimo que melhor se ajusta no texto. Então, vocês vão procurar aí o que quer dizer arejar. É bem fácil, tá? Que as minhocas fazem lá, que eu já falei, que elas abrem buracos na terra para entrar o quê? Tá, é isso aí. Letra B. Por que você acha que é importante que um solo seja arejado? Por que é importante entrar ar no solo? Tá? Letra C. Assinale com um X o solo em que você acha que é possível encontrar mais minhocas. Nesse aqui, no da esquerda ou no da direita? Qual que você acha que a gente encontra mais minhoca? É nesse aqui, ó. Tá? Porque ele é uma terra mais escura, tá? Uma terra que tem minhoca, uma terra que tem plantas, tá? É um tipo umífero que a gente fala, tá? Agora vamos para outra página. Uso e conservação do solo. Lá na página 66. Que tipo de uso fazemos do solo? O solo é o local em que vivem muitos seres vivos, como fungos, bactérias, minhocas, insetos e até animais maiores, como tatus, ratos e serpentes. Olha um tatu aí em sua toca, olha. Os seres humanos também usam o solo de diversas formas. A maioria das pessoas constrói suas moradias sobre os solos. Do solo são retirados recursos como petróleo e diferentes minérios, usados na fabricação de diversos materiais de produção. Tá, esse aqui, ó, a gente até já falou sobre isso numa apostila, tá vendo? Isso aqui é hematita, é um minério do qual extraímos o ferro, tá? E aqui embaixo, a maioria dos vegetais usados na nossa alimentação se desenvolve em solos adequados ao desenvolvimento de plantas. Isso aqui é a plantação de alface em Londrina, no Paraná, tá? Vamos pular aqui agora a página. Página 67. A falta de cuidados com o solo, porém, pode torná-lo impróprio para os seres vivos que dele dependem. A poluição, o esgotamento e a erosão são alguns problemas que podem afetar o solo. O descarte incorreto do lixo pode causar a poluição do solo. Olha só que monte de lixo jogado aqui, olha. Sem fazer o aterro sanitário adequado, né? Então, tá vendo aqui, ó, lixo poluindo o solo em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aqui já é o plantio excessivo, o desmatamento e o uso do solo para pastagem. Podem causar esgotamento do solo, que perde seus nutrientes. Então, tá aqui, ó, um solo que é muito desgastado, tá vendo? Ele sofreu esgotamento. Aqui embaixo agora, a erosão, que é a retirada de partículas do solo pelo vento, pela chuva, pela água dos rios, deixa o solo impróprio para o desenvolvimento das plantas. Solo desmatado tem mais chance de sofrer erosão. Então, quanto mais tira as plantas do solo, mais ele vai sofrendo erosão. Vamos virar a página agora. Vamos lá para a página 68.
Esse aqui a gente deu igualzinho na apostila também, tá? Então esse aqui tá bem fácil. Vocês vão completar aí com essas palavrinhas do quadrinho aí. Rocha, solo, erosão e minérios. É igualzinho eu dei na apostila, tá? Vou passar pro 2 aqui. Também a tirinha eu dei na apostila. Leia a tirinha a seguir, tá vendo? Dona Morte, parece que aquele machado ali é mais perigoso que sua foice. Então tá perguntando, por que o Penadinho diz a Dona Morte que o machado do lenhador é mais perigoso que a foice dela? Por quê? Porque ele tá cortando as árvores, e sem as árvores a gente fica sem oxigênio, tá? E letra B, o que pode acontecer ao solo dessa floresta ao ficar sem as plantas? O que pode acontecer? Vai acontecer o quê? A erosão, né? Isso aqui vocês podem, a letra A e a letra B, tudo que for assim, que tiver pouco espaço no livro, pode responder no caderno. É só colocar a página, livro de ciência, página, e responder no caderno, tá? Fica melhor, porque aqui vai ficar muito embolado. Agora na página 69. 3. Observe a fotografia e leia sua legenda. Depois responda as questões. Então, vamos ler a legenda. Ó, a fotografia é uma mulher fazendo um vaso aqui, tá vendo? Preparando aqui um vaso, ó, ou uma panela. Vamos ver o que é isso aqui. Os artesãos da comunidade de coqueiros de Paraguaçu, na Bahia, fazem inúmeros objetos de cerâmica. Então, eles fazem panela, fazem vasos, né, para enfeitar. Então, vou responder aqui. Letra A. De onde é retirada a matéria-prima usada pelos artesãos da comunidade de coqueiros do Paraguaçu para fazer peças de cerâmica? Da onde vocês acham que ela tira essa matéria-prima? Do solo, né? Que tipo de solo? Do solo argiloso. Tira argila. Então, ela vai lá naquele lugar onde tem um solo argiloso, pega aquela argila e prepara várias coisas, tá vendo? É muito legal isso. B. Você já viu objetos de cerâmica? Para que eles eram usados? Aqui em Bom Jesus tem uma fábrica ali que faz esse tipo de coisa, cerâmica. Então, é usado para fazer utensílios, né, de cozinha, como panela de barro, peças de enfeite também. Então, para várias coisas, tá? Agora, aqui embaixo, esse aqui, contando história, vocês vão fazer no caderno também, tá? Imagine que você e sua família foram acampar no fim de semana em uma mata. Chegando lá, vocês viram que um grupo de pessoas estava retirando algumas plantas e pequenas árvores de uma área para montar suas barracas. Você não concordou com a atitude dessas pessoas e resolveu conversar com elas sobre a importância de conservar a vegetação do local. Conte como seria sua conversa com essas pessoas e os argumentos que você usaria para convencê-las de que retirar as plantas do local não é uma boa ideia. Você deve incluir os termos abaixo na história. Então, vocês vão contar uma história, inventar, né, uma história de que vocês foram acampar, chegando lá vocês viram que tinha pessoas cortando árvores para montar a barraca. Né? Vocês também foram acampar. Só que vocês não vão cortar árvores, vocês vão tentar acampar num local que não precisa de cortar árvore. E você vai se deparar com pessoas cortando árvores, tirando a vegetação para montar a barraca deles. E aí vocês vão conversar com essa pessoa, né? Convencer de não cortar. Então, vocês vão falar o que com essa pessoa? Nesse textinho que vocês vão fazer, vocês têm que usar essa palavrinha aí, ó, que tá dentro dos quadrinhos aí, colorido, ó. Solo, nutrientes, erosão e preservação. Então, vocês vão conversar com essa pessoa, inventar uma história, conversando, né, para convencer deles não fazerem isso, não cortar as árvores, mas usando essas 4 palavrinhas aí no texto. Faz um caderninho, tá? Coloca livro de ciência, página 69 e escreve esse textinho aí. Aí na aula a tia corrige o caderninho, tá? Vai dar um visto. Agora eu vou passar um videozinho só pra gente relembrar dos tipos de solo, tá bom? O planeta Terra é constituído por 4 camadas: o núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta. Hoje nós vamos falar sobre a crosta terrestre. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre.
e é composto por fragmentos de rochas, água, ar e matéria orgânica, que podem ser seres vivos, como as minhocas, e componentes que já foram vivos, como os restos de plantas e animais. Existem muitos tipos diferentes de solo, e hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos básicos. O solo arenoso é aquele que tem muita areia em sua composição. Areias são pequenas partículas de rocha. O solo arenoso tem muito espaço entre os grãos de areia, por isso parece um pouco mole quando pisamos. E é capaz de absorver bastante água, que passa rapidamente para as camadas mais profundas do solo, carregando os nutrientes com ela. Por isso, com certeza, não é um bom solo para plantar. Mas os cactos, por exemplo, desenvolvem adaptações que os permitem armazenar água dentro deles para resistir neste solo seco. Raízes com pouca profundidade e também folhas grossas, que os permitem ficar mais estáveis neste tipo de solo e também armazenar água para que possam sobreviver. Existe também o solo argiloso. Ele é composto principalmente por areia e por argila. Argilas são partículas de rochas menores que os grãos de areia. E como a argila é bem compacta, a água não consegue se infiltrar na terra, deixando esse tipo de solo bastante seco, ou quando a água consegue passar, a terra fica muito tempo encharcada, ficando alagada. Por isso, esse tipo de solo também não é o ideal para o plantio, mas como tem muitos nutrientes, os vegetais conseguem crescer nele. Mas se o solo arenoso e o solo argiloso não são bons para plantar, onde a maioria da nossa comida é plantada e colhida então? O solo umífero é considerado o ideal. Ele é composto por partículas de rochas, água e matéria orgânica. Esse tipo de solo é rico em nutrientes e apresenta umidade, ou seja, ele não é nem muito seco e nem muito molhado. Mas o principal é que ele apresenta humus. É o humus que traz os nutrientes para a terra. Humus é matéria orgânica depositada no... Bom, então vamos ficar por aqui, tá, gente? Livrinho de ciências.